Fala, pessoas, e aí, tranquilo? Agora a gente vai falar sobre o tecido adiposo. Aí assim, quando a gente fala desse famoso tecido adiposo, basta você lembrar que o tecido adiposo, é o tecido da gordura. Ó, o tecido adiposo é o tecido da gordura. Aí você pode dizer assim, Rodrigo, mas como assim o tecido da gordura? É porque o tecido adiposo, ele é um tipo de tecido conjuntivo especial. Lembrem que o tecido adiposo, ele entra no grupo dos tecidos conjuntivos, tá? Mas entra no grupo dos conjuntivos especiais. Aí o que que acontece? Esse tecido adiposo, esse tipo de conjuntivo especial, ele é especializado no armazenamento de gordura. É esse tecido que vai armazenar a gordura do corpo. Aí o que que acontece? Ô, Andrei, então quem tem mais gordura armazenada tem mais tecido adiposo. Quem tem menos gordura tem menos tecido adiposo. É assim? É. O teu tecido adiposo, ele vai variar muito em quantidade de acordo com a quantidade de gordura que você tem no corpo. Mas o que que acontece? Esse tecido adiposo, por mais que ele seja um tecido gorduroso, tá? Mas ele vai ter suas características e vai ter as suas funções para o corpo. O que que acontece? Se liga aqui. Quando a gente fala das características, por incrível que pareça, é um tecido altamente vascularizado, tá? O tecido adiposo tem vaso. E ele tem que ter vaso mesmo, porque como é que a gordura vai chegar lá? Como é que a gordura vai se aproximar de uma célula adiposa para que essa célula consiga pegar essa gordura e consiga guardar? Então, por isso que é um tecido vascularizado, porque a gordura tem que chegar até lá, beleza? Outra coisa, ele vai ser responsável pela formação da hipoderme. Quando a gente fala da hipoderme, a gente fala daquela camada subcutânea. Porque o que que acontece? Lembrem que a pele tem 3 camadas. Epiderme, que é tecido epitelial de revestimento. Derme, que é tecido conjuntivo propriamente dito. E tem uma terceira camada, que a gente chama de camada subcutânea. É uma camada gordurosa. É a camada que a gente chama de hipoderme. Tecido adiposo, tá? Não pode esquecer. Depois, vai ser uma reserva energética, tá? Uma das principais funções do tecido adiposo é exatamente a reserva energética. Porque assim, quando a gente trabalha com um lipídio, quando a gente trabalha com a gordura, vocês têm que lembrar que uma das principais funções da gordura no corpo é guardar energia. E para quem não sabe, a gordura é até mais energética do que o açúcar. A gordura é mais energética do que o açúcar. Aí você pode dizer assim, tá, e por que a gente não queima logo gordura? Olhe, lembrem que numa escala energética, a primeira coisa que o corpo queima para formar energia é o açúcar. Mas não é porque o açúcar é mais energético, é porque o açúcar é mais fácil de ser quebrado. A gordura é mais difícil de ser quebrada. Então, por isso que o corpo prefere guardar a gordura de vez de usar a gordura logo no início. Porque num primeiro momento, o corpo quer facilidade, o corpo não quer quantidade. E uma coisa que é mais fácil de ser transformada em energia é o açúcar. Por isso que a gordura vira a principal reserva de energia. Como a gordura é a principal reserva de energia e o tecido guarda gordura, então eu posso dar essa função ao tecido, que ele tem uma função de reserva energética. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que ele vai trabalhar na modelagem corporal. Agora, menina, olha para mim. Modelagem corporal do corpo feminino. Lembrem que as meninas, quando entram na puberdade, quando as meninas começam a desenvolver as características sexuais secundárias femininas, elas começam a ter modelagem, começa a ter uma modelagem no corpo que é exclusiva da mulher. E esse modelamento do corpo é dado pelo tecido adiposo, principalmente nessa região da cintura e na região do busto. Essas alterações que nós chamamos de características sexuais secundárias femininas, elas são dadas pelo tecido adiposo. Por isso que a gente diz que ele trabalha com a modelagem corporal. Outra coisa, a gordura também protege. A gordura também consegue absorver choques mecânicos. Sabe qual é um exemplo que muita gente esquece? A palma do pé. Embaixo do pé, aí eu sei que vai ter gente aí que já vai pegar no pé para ver. Embaixo do pé você sabe que tem umas regiões gordinhas, umas regiões fofinhas, tá? Que é aquela que nós chamamos de coxins. Aqueles coxins do pé apresentam um tecido adiposo. E eles ficam ali embaixo do pé, porque na medida que você vai andando, ele vai absorvendo o impacto do seu andar.
exatamente para não prejudicar outras partes do corpo. Por isso que a gente diz que a gordura protege. Outro detalhe importante, a gordura vai ter uma função de preenchimento, tá? Ela vai preencher espaços. E outra coisa, ela é um isolante térmico. Ou seja, ela protege o corpo em ambientes frios. A danada da camada gordurosa esquenta o corpo. Sabe quem usa muito isso? Sabe quem usa muito isso? O urso polar. O urso polar, quando passa naquele período de hibernação, naquele inverno intenso, ele consegue suportar aquelas baixas temperaturas também por causa da camada gordurosa. Porque quando o urso polar ele vai caçar, ele gosta muito de comer a gordura das presas para aumentar a sua reserva, porque no período de hibernação ele vai precisar de muita energia para queimar e ele também vai precisar de gordura para proteger ele contra o frio, tá? Eu sei que ele tem uma camada peluda, eu sei disso, mas ele também precisa da gordura para ser uma proteção maior, beleza? Aí você vai dizer assim, tá, o tecido adiposo é só isso? Não. Lembre que o tecido adiposo ele vai ter uma classificação. E quando a gente fala desse tecido adiposo, ó, esse tecido adiposo ele pode ser classificado em dois tipos. Olha para cá. O tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. E um detalhe, tá? Eu vou mostrar essa diferença, ó, aonde vocês vão olhar para esses adipócitos. Andrei, o que é adipócitos? Ei, adipo vem de adiposo. Ócito vem de célula adulta. Ócito vem de célula adulta. Aí o que acontece? É a célula adulta que forma o tecido adiposo. Andrei, tem outro nome? Você pode chamar de lipócito. Lipócito. Aí vê o que acontece. Ó, o danado do adipócito que vocês estão vendo aqui é um adipócito, ó, que tem uma gota de gordura muito grande. Tem uma gota de gordura muito grande, que quando vocês olham essa imagem aqui, até parece que você só está vendo uma grande gota de gordura. Isso aqui é o que a gente chama de tecido unilocular. Por que unilocular? Porque quando você observa ele no microscópio, parece que ele só tem uma gota grande de gordura. Tá aqui essa gota amarela aqui, ó. Ei, e essa gota amarela aqui indica que isso é triglicerídeo. É um tipo de lipídio que a gente chama de triglicerídeo, tá? Mas aí o que acontece? Quando você sai desse adipócito aqui e vem para cá, vê que esse adipócito ele é diferente. Esse adipócito, ó, ele tem um monte de gotículas de gordura. Você não vai ver só uma gota grande, você vai ver, ó, um monte de gotas de gorduras, tá? Gotas pequenas, mas todas separadas. Então, quando você olha isso aí, vê o nome dele, multilocular, multivários. Locular porque você tá vendo. Então, você tá vendo, ó, várias gotas de gordura. Ei, e nesse desenho aqui, ó, ainda tá aparecendo as famosas mitocôndrias, muitas mitocôndrias, porque o que acontece? O adipócito multilocular, ele tem um metabolismo maior, ele gasta mais essa gordura do que o adipócito unilocular, que tem um metabolismo menor, tá? Aí, por causa dessa diferença, a gente vai dizer que o tecido adiposo ele pode ser unilocular ou ele pode ser multilocular. Aí, o que acontece? Resumindo, pegou o tecido adiposo, é o tecido que guarda gordura no corpo. Falou de gordura, falou de tecido adiposo. Beleza? Ei, agora é a hora de tu organizar aí o teu material, tá? Ó, tira uma foto agora desse quadro, tá? Organiza teu material e a gente se encontra. Valeu!